Amém. A paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos dar continuidade à aula da Efladifan, que é liturgia, e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar na tua presença, Senhor, nesta noite, e assim darmos continuidade, ó Pai, esse curso de obreiros e obreiras desta casa de oração. Que todos possam ter o aprendizado, Senhor, vindo do alto do céu e crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Nossa primeira liturgia foi falando do horário dos cultos da Adifan, não é? Como é que ela é a liturgia raiz, lembrando que algumas filiais têm algumas mudanças autorizadas por nós. Depois nós falamos sobre batismo nas águas, como que é feito, que deve ser evitar. Apresentamos crianças também, como é que é feita a apresentação das crianças. E recebendo visitantes, né? A recepção ou a portaria da igreja. É importante vocês prestarem bem atenção para aprender. Lembrando que, inclusive, as provas, elas serão bem diferentes dessa feita. Por exemplo, vamos falar assim, aluno fulano, faça o casamento. Vai ter que escrever tudo ali. Aluna ciclana, realize batismo nas águas. Então preste bem atenção, porque isso não tem escrito aqui. É só na aula prática, aula ao vivo. Só nessa aula gravada. Por isso que eu coloco ali, para quebrar o galho, as aulas que foram ministradas, né? E a pessoa, quando ela, por exemplo, estiver sabendo da prova, e ela poder assistir. Então, sugiro, quem está assistindo a aula ao vivo, também assistir depois a aula gravada mais algumas vezes e fazer anotações. E como é que o senhor vai fazer, pastor? Não vai ser a mesma para, né, para A e B, pode ser até a mesma, mas não vai ter como pedir auxílio, talvez, né? Então, preste bem atenção nas aulas. E hoje nós vamos falar sobre orar enfermos e pessoas endemoniadas. Vocês sabem muito bem que a nossa igreja, ela é uma igreja pentecostal, né? Fundada pelos nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre, a Assembleia de Deus do Brasil. E ela, uma das características da Assembleia de Deus é justamente a oração por cura divina, né? Nós cremos em cura divina, nós cremos em libertação, nós cremos em milagres. E nós cremos nos dons espirituais e nos sinais. Nos sinais que o Senhor Jesus deixou para a igreja, eles vão acompanhar quem? Aos que creem. Não é só o pastor da igreja, não é só o presbítero, não é só o missionário, o evangelista, a missionária, o diácono, não. Aos que creem. E um desses sinais é colocar a mão no enfermo e ele ser curado. O outro sinal é expulsar os demônios. São sinais que Jesus deixou. O apóstolo Paulo, quando ele escreve uma das suas cartas para a igreja de Corinto, ele fala sobre os dons espirituais. Para que servem os dons? Para edificar, consolar e exortar a igreja. E dentro desses dons espirituais, que são citados 9 dons, nós temos o dom da cura divina. Né? É a capacidade da pessoa orar, um doente ele ser curado. Junto com o dom da cura divina vem o dom de operação de maravilhas. São milagres extraordinários, que muitas vezes olhos não viu. Como, por exemplo, ressuscitar mortos, andar por cima das águas, orar para chover, orar para não chover, né? Orar para um braço desentortar, uma perna,
um olho nascer, uma perna torta, ela desentortar, um coração grande ficar do tamanho normal. São chamados milagres extraordinários no dom de operação de maravilhas. E junto com esses dois dons que eu falei, tem o dom da fé. A pessoa crê no impossível. O médico falou isso, mas ele não liga para o que o médico fala, ele acredita na palavra. O médico disse que você vai morrer, ele não está nem aí. O médico disse que você não vai operar, problema é dele. Então a honra vai ser toda de Deus, 100%. Já seria de Deus através do médico, que quem usa a mão dos médicos é Deus. Eu falava com alguém, ontem, eu conversando com alguém, até aluna da Efladifan, dentro do carro, né, que está para fazer a cirurgia, eu falei assim, qual será o médico que vai me operar? Você não se preocupe, quem vai te operar é Deus. Não importa qual é o médico, qual é o cirurgião, qual é quem vai te dar anestesia, esquece isso. É Deus que vai te operar. É isso mesmo, pastor. Então descanse em Deus. Então esses três dons que nós falamos, a igreja, ela precisa usufruir. E esses dois sinais que eu falei, há um total de 5, falam de milagres e curas. Olha quantos sinais e dons nós temos para as pessoas ficarem curadas na igreja. É muito ou é pouco? São muitos dons e muitos sinais. Quando o Senhor Jesus ele andou na terra, o que ele fazia aqui na terra? Ele curava os doentes, ele curava pessoas doentes, ele curava os enfermos, ele curava qualquer doença, ele curava leprosos. Naquela época era terrível, era como um câncer hoje, talvez, não comparando doença, mas falando como naquela época, como a lepra se espalhava, e hoje o câncer, dizem, que é o que mais mata hoje no Brasil, não tenho certeza, tá? Mas Jesus curava cegos, cego de nascença, Jesus curava paralíticos, Jesus ressuscitava mortos, Jesus curava pessoas que têm a mão mirrada, a mão assim, a esticava, né? Jesus, ele calava o vento, aquietava o mar, multiplicava pães e peixes. Então Jesus, ele deixou para nós um legado. Certa feita, ele chama 70 discípulos e manda de 2 em 2 e fala assim, vai, pregue o evangelho, olha o que ele manda fazer. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, tá? Purifiquem os leprosos. Aí beleza, eles saem. Quando eles retornam da missão deles, eles vêm numa alegria só. E eles falam assim, Senhor, tudo aconteceu. Aí eles completam assim, até os demônios saíram. Então Jesus, ele deixou para nós a missão de continuar aquilo que ele iniciou. E ele também deixou uma autoridade sobre nós, que nós faríamos milagres maiores do que ele fez. Mas para que isso? Para promover os homens? Sim ou não? Para querer aparecer? Para querer botar no Instagram? Para glorificar o nome do Senhor Jesus, mais nada. Aí você fala, pastor, já aconteceu milagres diferentes que Jesus, no ministério dele, a Bíblia não fala? Já. Eu vou te falar alguns deles. Por exemplo, eu nunca li que quando Jesus passava, através da sombra dele, pessoas eram curadas. Alguém já leu? Agora eu li que Pedro aconteceu isso com ele. Eu também nunca li que Jesus mandava lenços e pedaços de pano para botar nos enfermos. E a pessoa era curada também. Mas aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Então, orar enfermos, está na Bíblia, sim ou não? Sim. É ideia só da Assembleia de Deus, a de fã? Não, é ideia da Bíblia. Pastor, tem denominações
que não oram enfermos? Tem. Tem pessoas que não creem em milagre? Tem. Tem pessoas que não são curadas? Tem. Tem pessoas que acham que é mentira? Tem também. Mas tem pessoas curadas sempre? Tem também. Agora, como que nós devemos fazer? Primeiro, para você orar um enfermo, você tem que crer na palavra. Porque senão, você vai criar expectativa em pessoas doentes que nem você acredita que ela vai ser curada. O que adianta eu orar uma pessoa que não acredita na cura? Quantas vezes algumas pessoas falam assim para mim, pastor, eu não vou para o culto não, que eu estou passando mal. Aí eu falo assim para alguns, ultimamente eu tenho falado pouco, mas antigamente eu falava muito isso. Eu falava assim, pois bem, já que você está passando mal, você vai para o médico, para a emergência, para o hospital, ou vai ficar em casa? Ah, vou ficar em casa. Eu falei assim, não seria melhor você vir para a igreja para a gente orar e você ser curado? Entenderam? Então, uma coisa é a pessoa orar o enfermo por orar. Não vai ter resultados. Outra coisa é você falar das promessas bíblicas, mas nem você acredita. Como é que eu vou orar um enfermo desse jeito? A Bíblia fala, os sinais seguirão os que creem, não é isso que eu falei? Mas a Bíblia fala assim, a oração da fé sara o enfermo. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca acha, o que bate a porta se abre. Tudo o que pedis ao Pai crendo recebereis. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quer que eu fale a verdade? Muitas vezes as pessoas acreditam no remédio para dor do que na oração da fé. Muitas vezes a pessoa acredita na receita do médico, mas não acredita na página da Bíblia. Estou falando verdade ou mentira? Muitas vezes a pessoa acredita quando entra numa farmácia, mas não acredita naquele envelope da campanha. Então orar enfermo não é simplesmente vamos ali orar a irmã que está doente. Não é? Não adianta. Então eu preciso tomar cuidado. Eu preciso ter cautela. Orar as pessoas doentes. Primeiro você pergunta para si, seja honesto. Eu acredito na minha oração de cura? Seja honesto. Não. E sabe quem foi honesto numa situação dessa? Foi um pai. Não, essa caneca. Foi um pai. Um pai que tinha um filho totalmente endemoniado, e esse filho, ele caía na água e no fogo. Ele caía na água e no fogo. Aí os discípulos tentaram expulsar o demônio. Conseguiram? Quando o pai viu que nem os discípulos de Jesus expulsaram os demônios, e a fama, qual era a fama de Jesus e dos discípulos? Não tinha demônio que ficava. Esse pai pensou o quê? Já era. Agora meu filho morre. Só que Jesus chega. Amém? Jesus chega. Aí Jesus, conversando com o pai, ele fala, Senhor, aí conta a história, e Jesus fala para ele, olha, tudo é possível aquele que crê. Olha bem o que é o doente, tá? E o oprimido. Tudo é possível. Aí o pai fala assim, Senhor, quer que eu fale a verdade? Vou falar na nossa linguagem, tá? Tá ruim para mim acreditar. Não vejo luz no fundo do túnel. Estou vendo meu filho aí todo arrebentado. Me ajuda? Aí Jesus o ajudou. E libertou aquele jovem. E nunca mais ele ficou endemoniado. Então, como é que se ora o enfermo? Você tem que levar a palavra bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra de Deus.